Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos voltando com o projeto Fé com Café. Tentamos aí entrar com 2 celulares simultaneamente, mas deu muita microfonia. Bom dia, Nath, tudo bem? A Nath não, Nelly, li errado. Bom dia! Vamos lá, Gi, lê o pedacinho. Bom dia, hoje a gente está retornando então com Fé com Café. E a gente vai deixar depois aqui embaixo uma leitura que vai ser do capítulo 1. E eu não vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la, que é o primeiro parágrafo do capítulo 1. A gente vai deixar certinho lá. Deixa eu só fazer uma pergunta, se vocês puderem, responde aí. Vocês estão conseguindo ouvir a gente normal? A voz está saindo? Se conseguir colocar um joinha pra gente, um feedback. O intuito desse projeto é levar um pouquinho da palavra do Espiritismo para as pessoas, né? Não sei aqui se vocês conhecem um pouco do Espiritismo. E o Espiritismo, ele segue as premissas de Jesus. Por mais que falam que não, muitas pessoas criticam, ele segue. Nós somos cristãos, seguimos as leis de Jesus também. E é sobre ele que vamos falar. Então, quando ele veio para a Terra, ele foi muito criticado, porque muitos acreditavam que ele não era um Messias, né? Principalmente os fariseus. E essa fala dele é exatamente sobre isso. Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Por quê? Porque quando Moisés veio, que foi a primeira revelação, Moisés, ele trouxe muito mais das leis materiais, das leis sociais. Por quê? Quando ele tirou o pessoal do Egito e levou o pessoal para o deserto, ele precisou dar os 10 mandamentos, que eram as leis morais, as leis sociais. Porque durante 400 anos, aquele pessoal foi escravo. E quando eles foram para o deserto, apesar deles serem livres fisicamente, eles eram escravos intelectualmente, eles eram escravos emocionalmente ainda, eles se sentiam que não mereciam aquela liberdade. E eles não sabiam nem como agir e nem o que fazer. Então, quando Moisés desceu da montanha, ele desceu com os 10 mandamentos exatamente para isso, para construir uma sociedade mostrando como viver em sociedade, porque nem isso eles sabiam. Eles tinham tudo ali providenciado pelo faraó e de um momento para o outro eles tinham que se virar. Então, quando Moisés trouxe, ele trouxe com esse intuito. E foi construído todos os tabernáculos, os templos, e desde a época de Moisés era da mesma forma. E quando Jesus veio, ele mostrou que não, que muitas coisas seriam iguais, ele iria cumprir as palavras, mas Deus não estava lá fora, Deus estava dentro de nós. A gente não precisava estar num templo, era só, a nossa conexão é no coração. É só a gente se conectar com a fonte que a fonte vem, que a gente consegue sentir a fonte. Era isso que Jesus veio trazer. Então, quando ele fala isso, né, eu não vim destruir a lei, eu vim para vivê-la, é sobre isso. É interessante, né? Aí desde a parte que a gente entrou, primeiro, a base de todo tipo de oratória, de comunicação com Deus, é o Evangelho. É a ponte que interliga. E quando Jesus veio para a Terra, ele só veio ensinar uma coisa, o amor. Ou seja, independente de título, nome, a gente veio para amar e para seguir a simplicidade. Então, a partir do momento que nós entendemos e seguimos com simplicidade, não tem um meio caminho. É o único caminho. A gente se conectar com a fonte divina. A gente citou Moisés. O Moisés, ele tinha a linguagem e o povo da sua época, que ele precisava criar ordem, precisava ter uma conexão de acordo com as habilidades e que o público da época precisava. E a fonte foi os 10 mandamentos. Mas e hoje? O que nós precisamos? Como que está o mundo? O que nós podemos fazer de paralelo?
Como que o mundo está hoje? O mundo precisa de regra ou o mundo já tem regra? O mundo está aberto ou o mundo está fechado? Como que está? Na verdade, hoje é um mundo que tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. As suas ações têm um limite. Qual que é esse limite? Você realmente está se comunicando com Deus? Você está se comunicando com Jesus? O que você está fazendo? Você está olhando para você mesmo? Você tem orado, conversado, tendo humildade para pedir para Deus realmente as suas angústias, seus pensamentos? E a comunicação é essa, com a fonte divina. É você orar e vigiar. É você pedir e agir no mesmo tempo para que aquilo aconteça. Porque Deus não abandona nenhum filho. E Ele quer o melhor para você. Mas, e suas ações? Como que está hoje? Vai lá, Gê. E às vezes nos atendimentos, né, que eu faço, o pessoal vem e muitas vezes parece que ainda a gente vive sobre a lei de Moisés. A gente ainda acha que Deus está lá longe. Esquece que Jesus já veio, trazendo todo o amor, nos mostrando que a gente não precisa mais de rituais, que o Deus não é mais aquele Deus vingativo, que pune, que Deus é amor, que Ele não está longe, Ele não está nos templos de pedra, Ele está dentro de nós. Nós esquecemos que somos filhos dele. Nós esquecemos que temos essa mesma conexão que Jesus teve com Ele. Nós esquecemos de quem nós somos, muitas vezes. Por quê? Porque nós criamos expectativa no outro e nós nos frustramos, nos isolamos. Por isso que hoje a sociedade está muito doente, porque nós esquecemos desse poder que nós temos, esquecemos de quem somos filhos, esquecemos a nossa autoridade de filho de Deus e buscamos fora de nós aprovação, aceitação, aceitamos o julgamento, deturpamos a nossa identidade. Da mesma forma que os que foram tirados do deserto, eles também não sabiam quem eles eram. Eles também viviam sobre as ordens do faraó. Quando eles saíram, no primeiro momento de problema, eles fraquejavam. No primeiro momento que Deus não respondeu, eles foram já adorar o bezerro de ouro, porque eles estavam acostumados a só pedir e o faraó fazer. Por mais duro que fosse lá a escravidão, eles tinham comida, eles tinham roupa e eles tinham água. Era o que eles precisavam. Isso era suprido pelo faraó. Então, no primeiro momento que eles foram pro deserto e tiveram as primeiras dificuldades, eles se rebelaram e queriam adorar os deuses dos egípcios. Assim também a gente. Nas primeiras dificuldades, nós também nos rebelamos muitas vezes contra Deus, esquecendo de quem somos. Muitas vezes esquecemos nossa identidade, porque outras pessoas julgaram, outras pessoas criticaram. Isso só significa que nós não temos conhecimento realmente de quem nós somos. Por isso que hoje a sociedade está doente. Quando as pessoas vêm nos atendimentos, elas falam, Deus está lá longe. E às vezes eu falo, não, Deus está aí, Deus está perto. E a gente começa a sessão e eles falam assim, nossa, eu queria ter essa fé que você tem, eu queria ter esse contato que você tem com Deus. Mas todo mundo pode ter esse contato que tem com Deus, porque Ele está aqui no nosso coração. E às vezes a gente esquece disso, a gente procura Ele lá longe, a gente procura Ele com ritual, com coisas. E Jesus, quando Ele veio, Ele falou exatamente isso, não precisa de nada disso. Não precisa de um templo de pedra, eu destruo esse templo de pedra. Vocês só precisam se conectar com o Pai. E eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Quando Ele fala isso, Ele fala o quê? Me segue. Siga o meu exemplo. Siga o que eu faço, você vai conseguir. Conheça-te a ti mesmo, ou seja, conheça você. Saiba do seu dom, saiba do seu potencial. Saiba da sua força. Não deixe o outro determinar quem você é. Porque o que o outro fala, o que o outro julga, o que o outro critica, não te determina. Você tem um dom, você nasceu para alguma coisa. Use esse dom para proveito da humanidade.
Faça o seu melhor a cada dia. E não esqueça, não se deixe julgar pelos outros. Sim. Ou seja, Deus que é o melhor pra gente. Ele nos deu a ferramenta, ou seja, Jesus veio dar o exemplo e mostrar pra gente como que a gente se conecta com o Pai. E nós estamos se conectando com o Pai? Ou nós estamos deixando o orgulho, nós estamos deixando a vida dos outros ser mais importante do que a nossa? O que o vizinho faz é mais importante que as nossas ações. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo fonte divina? Nós estamos realmente fazendo a diferença, se comunicando com o Pai, sendo quem é para a gente ser? Então, queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que tiveram presente no Evangelho. Nós iniciamos bem do início, falamos um pouquinho sobre Moisés, a Gi explicou um pouco da jornada, né, eles saindo lá do Egito, um pouquinho do percalço, porque eles também tiveram dúvida, eles também tiveram medo, mas eles seguiram em frente. E nós, deixamos o medo e fugimos ou seguimos em frente? Qual é o mundo, o país, a cidade que nós queremos? Nós estamos lutando por ela ou simplesmente deixando ao acaso? Então fica esse pensamento pra gente, né? Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos essência de Deus, nós somos fragmento, ou seja, nós somos Deus. O poder está na nossa mão. Então, o orar e vigiar e a ação, a gente pode mudar tudo que está na nossa volta. Uma pequena ação no seu dia pode salvar pessoas. Então, que você seja esse agente. Gente, gratidão. Um bom dia para vocês, uma boa semana, boa segunda-feira. E amanhã nós estamos de volta. Bom dia, pessoal. Até amanhã. Espero que hoje vocês lembrem de que vocês são filhos, que vocês tenham um dia abençoado, com muito amor, com muita paz, e que hoje possamos fazer um dia diferente, porque agora a gente sabe que nós somos filhos do Pai, que Ele nos ama e que Ele está aqui dentro de nós, que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Um bom dia e até amanhã. Isso aí, comecei a falar, não parar.